Olá, boa noite. Aqui é o professor Ricardo mais uma vez. E o vídeo de hoje tem um motivo muito especial, muito específico, né? No dia 6 de dezembro de 1951, nasceu meu pai. Bom, ele faleceu já há alguns anos, mais ou menos há uns 14 anos, mais ou menos uns 13, 14 anos. Ele faleceu, foi no início de ano, por volta de março, abril, agora não quero me lembrar a data específica, mas foi mais ou menos isso, né? Mas no dia de hoje ele estaria fazendo aniversário, né? E eu achei pertinente, relevante, importante registrar aqui um pouco desse sentimento. Eu acho que a trilha sonora perfeita é aquela música que todo mundo conhece do Fábio Júnior, que ele canta, né? Chama-se Pai, inclusive a música. E no momento que ele diz de que você foi meu herói, meu bandido. Acho que essa é a relação que muitos de nós têm com os nossos pais, né? Com o nosso pai. Há momentos de heroísmo e há momentos de banditismo, pelo menos é assim que a gente percebe cada momento, né? Há momentos em que a gente se sente amparado e há momentos em que a gente se sente oprimido. Algumas pessoas não tiveram a oportunidade de conviver com seus pais. Às vezes pode ter sido até melhor, às vezes não. Eu convivi, né? Eu convivi praticamente a minha vida toda com ele. Alguns períodos de ausência, alguns períodos de sumiço, e alguns períodos de presença bastante intensa. Eu acho que eu posso dizer que foi meu herói, meu bandido, porque talvez alguns dos primeiros preconceitos que eu tenha desenvolvido, eu tenha aprendido com ele. Mas também alguns valores muito importantes que eu trago até hoje, como por exemplo, lutar contra as injustiças, né? Se rebelar contra aquilo que não é justo. E também cuidar daqueles que são seus, né? Proteger aquelas pessoas que estão próximas a você, que dependem de você, que precisam de você. Mesmo que, mesmo que isso signifique renunciar a algumas coisas da sua vida. Mesmo que isso signifique perder algo do teu projeto pessoal. Olhar para as pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades que você. Acho que essa é uma das lições que eu aprendi com ele. Protegê-las, inclusive, na medida do possível. Né? Claro que nem tudo foram flores, mas alguns preconceitos, alguns pontos de vista bastante, talvez arcaicos, né? Uns pontos de vista machistas, até racistas. Enfim, ele foi um ser humano, então, como ser humano, teve qualidades, ele teve defeitos e teve lá seus momentos, né? De glória e de desespero. Acabou tendo um fim melancólico, um fim triste. E às vezes eu me culpo por não ter estado mais próximo naqueles momentos finais. Às vezes eu agradeço pela oportunidade de ter aprendido e até me rebelado às vezes, porque com o tempo eu também comecei a questionar muito do que vinha dele, enfim, repudiar e rejeitar, né, porque já não concordava com algumas coisas que ele pensava, dizia, fazia.
Enfim. Mas o fato é que tem muito dele em mim. Muito, muito. É impressionante. Eu me pego, às vezes, repetindo frases que ele dizia. Quem me conhece, quem o conheceu, sabe que a nossa voz é muito parecida. O jeito de falar, né? O tom de voz é meio anasalado, enfim. Então, mas não é só isso. Eu digo na forma de pensar, na forma de agir, no temperamento, no jeito de aceitar ou de não aceitar algumas coisas, às vezes uma certa teimosia, que não é bem uma perseverança, é mais uma teimosia mesmo, de não dar o braço a torcer mesmo sabendo que está errado às vezes. E às vezes, acho que isso ele me ensinou. Reconhecer o erro. Sabe, admitir que você está errado e pedir desculpa. Não foram muitas vezes, mas elas aconteceram e me ensinaram que o homem precisa ter a grandeza de pedir desculpa, de reconhecer que errou, principalmente quando ele errou com as pessoas que amam, que o amam, que ele ama. Que a gente faz mal às pessoas que a gente ama às vezes. Esse ímpeto que nós temos, eu trouxe isso dele também. A gente é muito impetuoso. E esse ímpeto, às vezes, ele é agressivo. No jeito de falar, no jeito de se impor, no jeito de colocar as coisas, de agir, de cobrar. Então isso às vezes causa uma certa. Causa um desconforto, né? Muito mais que um desconforto nas outras pessoas. Causa um mal-estar, causa danos, causa sofrimento até nas pessoas que estão próximas da gente. Então, isso não é uma qualidade. Mas eu aprendi com ele que há momentos em que você erra e que você. A única questão a fazer é ir lá e pedir desculpa e, enfim, tentar não fazer de novo. Se arrepender mesmo, demonstrar que você errou. Né? Mesmo que você não possa reparar o erro, mas pelo menos reconheça que você errou. Acho que essa foi uma das grandes lições que eu aprendi com ele. Né? Além de gostar do Corinthians e de Fórmula 1, também aprendi com ele. Eram os momentos que a gente estava mais juntos. Né? Os momentos em que a gente estava. Que a gente era pai e filho. Era comemorando o gol do Corinthians. Ou comemorando uma vitória do Senna. Ou do Piquet, mas geralmente do Senna. Às vezes do Hélio Fittipaldi na Fórmula Indy, mas principalmente do Senna na Fórmula 1. E eu me lembro dele me acordando nos domingos de manhã. Pra ver a Fórmula 1 com ele. E eu ia, porque eu gostava, eu aprendi a gostar daquilo. E eu aprendi. Era um momento que a gente era pai e filho, porque eu me identificava com aquilo, eu me interessava pelo assunto, eu ia assistir até o final, eu sabia detalhes de tudo. Eu prestava atenção em todos os detalhes, sabia o nome de todos os pilotos, de todas as equipes, porque aquele é o momento que me ligava a ele muito fortemente. Eu chegava a saber até mais que ele em alguns momentos, eu era garoto, mas é porque eu ficava tão fascinado por aquilo que
daquele universo de corridas da Fórmula 1, etc., que meio que eu queria impressioná-lo, talvez. E aí eu procurava saber o máximo que eu podia, né? Numa época que não tinha internet, que não tinha acesso a toda a informação que a gente tem hoje. Era mais prestando atenção naquilo que a própria televisão informava. Mas aquilo me marcou porque é um momento de pai e filho mesmo, um momento em que eu me sentia próximo a ele, né? Comemorando as vitórias, ou até mesmo as ultrapassagens difíceis. Mas principalmente nada assim se compara com os jogos de futebol do Corinthians, né? Nem da seleção brasileira não é tão importante assim como os jogos do Corinthians, né? Ele era corintiano fanático e me contaminou com isso positivamente. E eram momentos em que a gente era pai e filho, incontestavelmente. Cada gol era uma conquista, como se fosse sei lá, uma formatura, como se fosse o nascimento de um filho, porque era um momento de êxtase, um momento de consagração, de alegria, de euforia, que não tinha não tinha comparação com mais nada que acontecesse. No fundo eu sentia que eu não tinha outro canal para desfrutar com ele aquela satisfação toda que ele sentia nas vitórias do Ayrton Senna ou do Corinthians. Eu sentia, eu acho que de alguma forma eu percebia que não havia nada que eu pudesse fazer para deixá-lo, na minha existência, nas minhas conquistas, não havia nada que eu pudesse fazer que lhe desse tanta satisfação quanto aqueles momentos do esporte. Não, ir bem na escola, tocar algum instrumento musical, nada, não tinha, nada que eu pudesse fazer, eu sentia que eu deixava satisfeito, nada, eu não percebia a aprovação dele em acho que nada que eu fizesse, ou quase nada, né? Então acho que o esporte se tornou a grande lembrança, né, de elo, né, entre nós dois. Eu não sei se não sei se ele tinha claro isso quando ele faleceu, mas há muitos anos eu trago isso para mim, que eram os momentos em que eu me unia a ele. Talvez você tenha momentos assim, né, que você se sente ligado à sua família, alguém da sua família, por algo muito específico, né, e mesmo que não pareça ter tanta importância no momento, para a tua história isso vai ter uma relevância, pode ter uma relevância. Então, né, fique atento para isso. De repente você descobre um elo com alguém muito importante que você não está percebendo, não se deu conta, né? Não se deu conta. Já como adulto, já tinha filho, já tinha dado neto a ele, e já tinha me formado. Acho que a última alegria que eu dei a ele, talvez uma das poucas, foi nem ter me formado, porque ele nunca aprovou a minha escolha pela graduação em História, não foi na minha formatura, não me lembro nem se ele me parabenizou por isso. Talvez ele tenha parabenizado de uma forma meio burocrática. Eu não me lembro se ele me parabenizou. Mas eu me lembro que ele ficou satisfeito quando eu fui aprovado num concurso público, né? Da época do então Cefet, que hoje é o Instituto Federal de Mato Grosso. Ele queria que eu fosse bancário ou algo parecido. E já naquela época, o concurso do Cefet era um emprego que remunerava bem melhor do que os bancários, né? Então isso para ele foi uma surpresa e ao mesmo tempo eu pude perceber uma certa satisfação, uma certa alegria. Ele não era de demonstrar muita euforia, a não ser nos jogos de futebol. Mas eu tenho certeza que ele sentiu. Eu não sei se a palavra é orgulho, porque eu não sei se ele teve orgulho de mim algum dia, não. Eu não sei se ele teve orgulho, não sei. Não sei. Mas alguma satisfação, pelo menos algum tipo de alívio, né? Pelo menos vai ter um salário razoável, né? Apesar de fazer historinha, como ele dizia.
poucos meses depois que eu tinha ingressado nesse concurso, né, nesse serviço público, ele veio a falecer. E eu fui ao velório dele, estava num outro estado, né? Eu fui o único aqui de casa que pude ir, porque, né, enfim, era longe, avião, caro, etc e tal. Mas eu consegui chegar pro velório e de alguma forma me despedir dele. Quer dizer, não é me despedir, porque ele já tinha falecido, mas talvez prestar uma última homenagem ao corpo, digamos assim, né? Algo meio estranho, mas enfim. São os rituais, né, que nós assumimos da nossa cultura. Bom, estou rememorando isso porque no dia 6 de dezembro teria sido o aniversário dele, né? E a presença dele é tão forte ainda que são poucas as semanas em que eu não sonho com ele. Eu tenho sonhos muito reais com ele até hoje. E já se vão 14 anos desde a sua morte. E eu estou sempre sonhando com ele. Não é o mesmo sonho, são diversos sonhos, são diversas situações, como se ele estivesse convivendo comigo até hoje, como se ele estivesse aqui até hoje. O curioso é que esses sonhos são sempre, eles sempre tem um fundo de uma espécie de lição de moral. É como se em cada situação desses sonhos ele tivesse me mostrando alguma coisa, me ensinando, tentando me ensinar alguma coisa de ordem comportamental, tipo, olha, fazer isso é errado, fazer aquilo, né? Eu raramente me lembro desses sonhos, mas nos momentos em que eu percebo, que eu consigo me lembrar, essa é a impressão que fica, de que ele está naquele sonho, naqueles repetitivos sonhos, né? Tentando me dizer alguma coisa. É impressionante até hoje. 14 anos depois eu ainda sonho com ele sempre, 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 com uma frequência extraordinária, extraordinária. Sei lá, pelo menos uma vez por semana eu sonho com ele me dando algum tipo de lição de moral. E os sonhos geralmente são muito reais, porque o jeito dele, a maneira de lidar, de falar, é muito real, é muito. Parece que eu estou revivendo ele aqui, né? Então, nesse dia 6 de dezembro teria sido mais um aniversário do meu pai, que me deu meu nome, né? Eu sou Ricardo Filho, né? Ele é Ricardo também. Mas ele me deu mais do que isso, né? Ele me deu, acho que uma estrutura, né? De uma estrutura, como é que eu posso dizer, moral. Mesmo nos seus erros, mesmo cometendo os seus erros, porque mesmo em muitos erros que ele cometeu, eles me serviram até de referência, né? Como fazer, como não fazer, como agir, como não agir. Então, ele não vai ouvir, ele está em outro. Bom, ele já não está mais em lugar nenhum. Mas eu quero deixar aqui os meus parabéns, né? Meu feliz aniversário. Para aquele que foi meu herói, meu bandido. Tem um texto que eu passo para meus alunos todos os anos, que ele diz, num dos seus trechos, ele diz:
Devemos deixar as pessoas que amamos com palavras amorosas, pois pode ser a última vez que as vejamos. Eu, eu não fiz isso. Boa noite.